Boa noite. Estamos entrando ao vivo para iniciar mais uma live. Boa noite, Michele. Ó, a convidada já entrou, então vou lá. Não, peraí. Esperar o pessoal entrando. Boa noite. Hoje vamos começar mais uma live aqui no meu perfil, Adriana Fruciante Celebrante. Para quem não me conhece, que vai entrar aqui na live para assistir ao vivo ou depois que vai ficar gravado, se o Instagram permitir. Eu sou celebrante de casamentos, celebrante social, e também atuo como mestre de cerimônias, e também como cerimonialista de cerimonial universitário. Vou esperando aí o pessoal entrando. Quem for entrando vai ativando aí os aviõezinhos, coraçõezinhos para chamar o pessoal. Boa noite, a minha amiga Célia. Faz tempo que a gente não se fala, né? Estamos na corrida aqui, não conseguimos nem sentar mais. Estou de óculos novo, porque a criatura conseguiu fazer o favor de perder os óculos na rua. Essa coisa de usar máscara, eu, quando estou de máscara, não consigo usar o óculos junto. E aí, estou caminhando na rua, pendurei o óculos na blusa, caiu no chão e eu não vi, né? Então, fiquei alguns dias sem óculos. Hoje está tudo límpido, enxergando tudo, maravilha. Obrigada, Célia, querida. Bom, então vamos fazer a introdução da nossa live, que é um assunto que eu estava muito afim de fazer, fazia tempo, e consegui uma convidada especial para a gente conversar hoje. A nossa live, então, vai ser sobre constelação familiar no casamento. E para falar sobre isso, sobre o que é a constelação familiar, o que ela representa, e principalmente, né, para as uniões, para o casamento, eu chamei uma convidada muito especial, que por acaso também é a Adriana. Hoje vai ser uma dupla de Adrianas aqui, que é a Adriana Batista. Ela é advogada por formação, mas ela encontrou a sua vocação nas constelações familiares. Ela descobriu isso em 2014 e ela foi lá estudar direto na fonte, né? Foi lá fazer cursos com os casais alemães, o Bert e a Sophie Hellinger, que desenvolveram as constelações familiares, e também com o Matias Varga e a Insa Sparer, que criaram as constelações estruturais. Ela possui formação em pedagogia sistêmica e pós-graduação em direito sistêmico pela primeira turma de pós da Hellinger Schule. Atua como palestrante, facilitadora de cursos e celebra cerimônias também com base nas constelações. Eu vou chamar a nossa convidada, Adriana Batista. Boa noite, Reginaldo, minha irmã Andréia, Michele. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bem, Prazer estar aqui com Adriana? vocês. Prazer é meu que você conseguiu um espacinho aí na sua agenda tão corrida, né? Ai, obrigada. Adriana, antes de começar, eu hoje, né, pesquisando mais coisas, e eu adoro ler as coisas sobre constelação familiar e as frases que a gente acha É na internet, assim, apaixonante, né? é apaixonante. E caiu hoje uma na minha mão, assim, que eu achei que tinha tudo a ver com a nossa live, que diz assim: o amor é terapia. No mundo não há nenhum outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Frase do Hellinger. Lindo, né? Eu achei linda essa Beth tem frase. esse poder de criar essas frases, né? Tinha esse poder de criar essas frases assim tão impactantes que eu já me peguei muitas vezes assim chorando ao ler os livros dele, de tão profundo, de tão tocante. Eu imagino. Então, Adriana, para começar, assim, porque a gente ouve muito falar sobre constelação familiar, né, esse mundo sistêmico, e só que a maioria das pessoas não sabem direito o que é, como que funciona, então eu queria que tu colocasse aqui
para gente uma explicação básica do que é a constelação familiar, né? Para que ela serve, né? E o que é esse mundo sistêmico, o que tem a ver, né, a palavra sistêmica com a constelação familiar. Sim. Em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos, todos que estão assistindo a gente nesse momento e também desejar boas-vindas para quem for assistir essa gravação, caso fique gravado. E expressar Ficará. minha gratidão, Adriana, por esse convite, porque eu até fiz ali aquele comentário, né, que a gente fala, a boca fala do que o coração está cheio. E constelação é uma filosofia de vida para mim. Então, assim, eu falo com muita gratidão. E nesse momento que o planeta está passando, né, eu sinto que algumas pessoas estão mais introspectivas. Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também, né, Adriana? E fazia tempo que eu não fazia uma live, já fazia algum tempo. Mas eu amo estar aqui compartilhando, porque, como diz também Albert Hellinger, conhecimento só é útil a serviço da vida. Com Então, certeza. a gente não aprende para falar difícil para as pessoas e nem para guardar para si, né? A gente tem que colocar a serviço da vida. Então, começa em casa, na nossa família, no nosso trabalho. E quanto mais a gente tem a oportunidade de dividir o nosso conhecimento, mais plenos nós ficamos, né? Então, é sempre um prazer estar aqui. Quem não me conhece ainda, você pode seguir meu perfil, que é Adriana Batista Oficial. Como eu falei, faz um tempinho que eu não faço lives, mas lá tem lives com os conteúdos bem bacanas, bem amplos. Tem lá um título, mas se você assistir a dinâmica, eu sempre trago as constelações, sempre trago esse novo olhar, né? Essa ampliação de horizonte. Então, vale a pena ela dar uma olhada no conteúdo que eu coloco lá. Então, fica o convite, Adriana Batista Oficial, tá? Para que vocês sigam. E conteúdo gratuito e que eu tenho o maior carinho. Se vocês lerem a legenda ali, eu faço aquilo com o maior carinho, nível de pesquisa e profundidade, o maior nível possível que eu consiga ali na hora. Talvez até porque eu não tenha postado muito, que quando eu estou postando, eu gosto da plena atenção. Então, respondendo a sua pergunta, Adriana, depois dessa introdução, você perguntou por que a palavra sistêmico, né? E o que é constelação familiar. Eu vou começar pelo mais simples, né? Por que sistêmico? Aí no coaching também se usa essa palavra, mas por uma designação do sistêmico no coaching, ela é um pouco diferenciada, né, do que para nós aqui na constelação. Na constelação, é porque a gente olha para a família e para os grupos como um sistema que é maior do que a soma das partes. Por quê? Porque a gente vê que todo sistema é um organismo vivo. É mais ou menos Uhum. olhar para um corpo humano, né? O corpo humano é um sistema e é um sistema vivo que tem independência. Mas a gente também pode fazer o estudo só do coração, dos rins, do fígado, dos olhos, da boca, dos membros superiores, inferiores, enfim. Cada um tem sua. A gente pode olhar para cada membro de forma isolada, mas tudo faz parte de um organismo, né? Que é esse corpo humano. E que é muito maior do que a soma das partes, né? Se eu pegar um braço, um nariz, olhos, todos os órgãos e juntar, eu não faço um corpo humano. Por quê? Porque é Uhum. um organismo vivo. E assim a gente também olha para a família como esse sistema, que é um organismo vivo. E não só a família, né? Nessas as leis sistêmicas, essas leis que regem o relacionamento, ela olha para a família, que é a nossa base, nossa origem, aquilo que a gente tem de mais forte, mas ela também se aplica nas organizações, nas escolas, nos clubes, associações, enfim, em toda associação humana, ali, os membros fazem parte e como cada membro age, influencia no todo. Assim como o nosso, Uhum. no corpo humano, né? Se um órgão está doente, o todo está doente, né? Então, também na família, nós somos um sistema, então na família, a gente percebe que nós não somos seres isolados.
Nós estamos sendo influenciando e sendo influenciados o tempo todo, especialmente dentro da nossa família. Por isso que a gente usa esse linguajar de sistêmico. É um olhar sistêmico, que não olha para o indivíduo como ser isolado, mas aquela pessoa que ela reflete o seu sistema e influencia. Ao mesmo tempo que ela reflete o seu sistema, ela também influencia. E o que é Legal. constelação familiar? Constelação familiar, a gente pode. É uma pergunta muito interessante e intrigante, porque a gente pode denominar de várias maneiras, né? Então, em primeiro lugar, eu vou trazer que o Bert Hellinger, né, que foi quem desenvolveu as constelações familiares, era um terapeuta familiar de muitos anos, ele era missionário da Igreja Católica, padre, depois ele largou a batina, e ele ficou muito nessa dinâmica de atendimento terapêutico com famílias, né? E ele se aprofundou tanto, e como ele foi uma pessoa diferenciada, que ele foi um filósofo desde sempre, né? Lá com 17 anos ele leu o Tao Te Ching, e ele trouxe várias filosofias para esse olhar que ele tinha em relação a essas terapias familiares, e ele observou assim, a colaboração, a contribuição que ele trouxe para o mundo, é que ele observou que tem três leis que regem os sistemas, que regem os relacionamentos, que é ordem, pertencimento e equilíbrio. E, a partir dessas três leis, ele pôde observar o impacto na vida das pessoas quando elas estão em conformidade com essas leis ou quando elas estão em desobediência com essas leis. Então, a constelação, o que, que é? É quando a gente, primeiro, na constelação, a gente pode trazer isso como uma filosofia de vida. Eu, como constelador, eu preciso estar sempre com esse olhar para que eu possa atender as pessoas. Então, em primeiro lugar, uma filosofia é como eu me importo, é meu olhar perante a vida, é minha postura em relação às pessoas. E como consteladora, quando vem um cliente a mim com uma questão, com essa postura eu faço um atendimento e ali a pessoa traz uma questão que sempre envolve relacionamento, né? Mesmo que seja questão de saúde, é como eu estou lidando com a doença, ou minha dificuldade de engravidar, pode ser. Estou dando exemplos, né? Ou minha E deixa eu... relação com o dinheiro, minha relação com o trabalho, ou meu relacionamento amoroso, minha relação com os pais, ou relação com os filhos, né? A gente vai olhar para essas três sistêmicas, eu como consteladora, na postura correta, essa postura de inclusão, de não julgamento, a gente tem condições de sintonizar ali como a gente sintoniza com o campo de informação dessa família, dessa pessoa que está vindo até a mim, ou desse Uhum. sistema que ela está trazendo até a mim, assim como a gente tem ondas de rádio, ondas de TV que estão aí, a gente não está enxergando, mas está cheio de informações, e com o instrumento correto a gente sintoniza e a gente capta essas informações, a mesma coisa ocorre num set de constelação familiar. Com a E essa postura coisa correta. da... Só, desculpa te interromper, mas e a constelação familiar não tem nada a ver com religião nenhuma, né? Não tem nada a ver com religião, e nem é algo místico, Aham. é algo que a gente vivencia, assim, que eu gosto de trazer um exemplo para mostrar que é algo que a gente já vivencia na nossa vida. É quando a gente está pensando numa pessoa e de repente toca o telefone, é aquela pessoa que a gente estava pensando está ligando para a gente. Então, aquele sentimento que as mães têm, especialmente as mães, têm Uhum. em relação aos filhos, de captar o que está acontecendo com eles, ou que alguma coisa ruim pode acontecer, né? Então, às vezes a pessoa não abriu a boca e você fala de você não está bem hoje, filho. Ou a gente também faz isso com amigos, né? Com cônjuge. E Porque tem uma também, outra. ligação forte, né, entre aquelas Isso, pessoas. é o campo de informação que está aí. A gente, quando está conectado, quando a gente está disponível, a gente sente o que está acontecendo. Outra forma também da gente captar o campo é quando a gente assiste um filme, ou um documentário, ou até uma Uhum. ficção, não interessa. Mas quando aquele personagem ele está sofrendo, a gente consegue se colocar naquela posição e sentir o que aquela pessoa está sentindo. Pode ser tanto um documentário que está falando da vida real de uma pessoa que já pode nem estar viva mais, né? Mas a gente chora junto, a gente sente aquela emoção.
ou, ou pode ser até uma ficção. E isso acontece também quando a gente coloca numa sessão de constelação familiar. Essa própria pessoa que traz a questão, ela pode ver como é que estão os outros membros da família em relação àquele tema. Então é muito bacana, é realmente você se sentir como está no lugar da pessoa, mas com os recursos dela, né? A Adriana até replicou aí um Sim, vídeo eu que a gente está adorei falando de aquele teu empatia, vídeo. que é muito legal. Quem tiver oportunidade, vai lá na página aqui é na página da Adriana, depois da live, Eu adorei a tua explicação, porque as pessoas sempre falam, empatia, se colocar no lugar do outro. Eu adorei a tua explicação, porque não é se colocar, só se colocar no lugar do outro, né? Porque se colocar no isso, lugar do outro com, com os teus interesses e com os teus conhecimentos, com os teus julgamentos, não adianta com nada. seus recursos, né? É outra história. É. E isso tem muito a ver com constelação, Adriana, essa questão da empatia. Por quê? Porque uma frase, e quem tiver aí com papel ou tiver condições de anotar, anotem essa frase, porque essa é a postura da constelação. Você olha para a pessoa com o seguinte pensamento: todo mundo tem legitimidade para se sentir como se sente. Ouçam novamente: todo mundo tem legitimidade para se sentir como se sente. Então, quando a gente olha para o outro com as suas questões, então a gente se retira desse julgamento de colocar um rótulo na pessoa. Ah, você está fazendo isso porque você é egoísta, ou porque, enfim, você não olha para mim, ou você tá com frescura, né? Muitas vezes a gente olha para o outro na dor dele e fala, isso é frescura. A gente, de repente, olha para um Uhum. jovem, né, que é de outra geração, passando por uma situação, e você fala, da sua idade eu já trabalhava, eu já estava, ou já era mãe, eu já tinha família, enfrentava outros desafios. Verdade. Só que é o meu contexto, dentro da minha realidade, com a minha criação, a vida, os meus recursos internos. Então, jamais eu posso falar isso para a pessoa, né? Então, a gente tem, tocando aqui num tema, por exemplo, assim, um tema bem forte, né, que tem aumentado assim, o número de suicídio entre os jovens, e muitas vezes a família não tem essa capacidade de olhar para esse jovem dentro do contexto dele. É outra vida hoje, gente. A pessoa, ela tá entre os jovens, eles se comunicam de outra forma, os desafios deles são outros. Então, a Então, empatia é totalmente realmente diferente da minha época, por exemplo. Não dá tudo para muito querer diferente. exigir que seja igual, realmente. E Então, isso quando vê, serve para tudo. a gente tá cobrando, né? Que Isso, seja igual, mas não tem como. não tem como, esse não julgamento, então a gente tem que ter esse olhar para todas as pessoas. Então, eu, como consteladora, muitas vezes a pessoa traz para o set de constelação um conflito que ela tem com o outro, e às vezes ela vem cheia de reclamação em relação àquela pessoa com quem ela tem um conflito. Então, é claro que eu acolho as reclamações, porque o meu cliente, essa pessoa que vem para a constelação familiar, ele também tem legitimidade para sentir como se sente. Mas eu não paro por aí, porque a partir do momento que eu me filiar a essa pessoa contra aquela da qual ela reclama, eu não tenho condições de olhar para a paz, para a conciliação, porque eu estou tomando partido. Então, eu acolho essa pessoa que reclama, mas eu também acolho o outro, a visão do outro. Eu vejo que ele também tem legitimidade para estar agindo daquela forma. É Adriana, muito voltando, entrando assim no assunto de casamento, né? Que tu é celebrante, eu também. Ah, como que a constelação familiar pode ajudar para quem está iniciando, né? Vai começar uma união, tá se preparando para o seu casamento. Como que isso pode ajudar? Quais são os benefícios que a constelação familiar pode trazer para esse casal? E como que funciona, assim, esse atendimento que se faz? São sessões que vocês chamam? Como é que funciona? Então, para os casais, assim, a constelação, ela ajuda os casais
em todas as fases da vida. No início do casamento, o casamento novo, um casamento já antigo, um casamento que já está na terceira idade, não importa. Ela Uhum. sempre tem essa condição de trazer um novo olhar. Mas para esses casais, as pessoas que estão noivas, por exemplo, e aqui na live também deve ter celebrantes, inclusive, e eu faço um atendimento que eu chamo pacote pré-nupcial. E o Ai, que que é legal. esse pacote? Eu faço um atendimento, eu faço uma sessão separada para o noivo e também para a noiva para olhar para 3 questões. De onde que eu criei esse pacote? Antes de falar do pacote, antes de falar desse meu atendimento, e a sessão é única, tá, gente? Numa sessão única a gente consegue desatar nós ali que vão influenciar no casamento, na vida dois, e eu digo que são Sério? Uma sessão? presente. Se todas as pessoas pudessem passar por isso, olha, eu fico tão feliz de fazer esse trabalho, e eu falo assim, nosso trabalho tem que ser replicado, porque se todas as pessoas no início do casamento pudessem passar por isso, muita coisa seria evitada. Porque eu desenvolvi esse atendimento, essa sessão pré-nupcial, olhando para as questões dos casais que chegam até a mim, e ali, quando a gente coloca no set de constelação, a gente olha o que está por trás. Porque também vou trazer, eu gosto muito dessas frases, tá? Vou trazer uma frase do Jung. Você vê, não, o Jung não era constelador, um terapeuta renomado, e ele dizia o seguinte: enquanto continuarmos inconsciente, enquanto a gente não se tornar consciente, o inconsciente vai conduzir sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha que forte, eu vou repetir. Uhum. Enquanto a gente não se tornar consciente, o inconsciente vai conduzir a nossa vida, a gente vai chamar isso de destino. Então, muitas vezes, aqueles conflitos do casamento, que pode ser por uma bobagem e tal, a pessoa ali, ela não está no mais profundo, ela está brigando pelo dia a dia, mas é porque tem uma questão inconsciente conduzindo aqueles padrões, aquelas repetições, aquelas dificuldades no casamento. Então, voltando lá, quando eu faço esse atendimento para pessoas que estão iniciando, as pessoas podem ser noivas, mas também a gente pode fazer esse atendimento para quem já é casado, não tem problema. Até nas Uhum. renovações de bodas, eu já fiz renovações aí de bodas de mais de 20 anos, que as pessoas fazem esse atendimento e elas conseguem reiniciar, dar um restart no próprio casamento, porque a gente olha para 3 questões. Uma é a família de origem, como a pessoa está em relação aos próprios pais. Porque uma das coisas que interfere no casamento é as pessoas trazerem conflitos com os pais para dentro do relacionamento. Aqueles conflitos Uhum. não resolvidos, a gente faz a transferência para dentro do nosso casamento. Então, é muito importante estar sanando essas questões em relação aos pais. A segunda questão é em relação a relacionamentos anteriores. Eu estou nessa relação hoje, mas será que eu já tive uma gravidez ou um aborto de um relacionamento anterior? Ou se eu trago um filho de um relacionamento anterior? Ou se eu já fui noiva, noivo? Ou se eu já tive ou se eu tive um Aqueles término que foi relacionamentos traumático? de violentos, né? De violência doméstica, Isso. Ou se foi um abusivos. término traumático para mim ou para outra pessoa. Então, às vezes precisa fechar algum ciclo para que eu não leve aquela ferida para o meu relacionamento e mais uma vez eu faça essa transferência. Então é muito interessante. Então a gente volta para aqueles relacionamentos e a gente faz despedida com amor, né, que eu chamo. A despedida com amor é reconhecer o que foi bom naquele relacionamento e também fechar algumas questões de cura para não levar para o relacionamento atual. E a terceira Sim. questão é a cura da criança ferida. Então, eu vou olhar para minha criança, para as questões e acolher para eu entrar nesse relacionamento inteiro, inteira, como um adulto. E não como uma criança e que está só querendo um amor condicional, como a gente é o amor incondicional da mãe e do pai. Então, eu não posso me portar como uma criança dentro do relacionamento, porque uma das leis sistêmicas é a lei do equilíbrio. E que essa é a lei que impera nos relacionamentos entre casal, é o equilíbrio no dar e no Uhum. receber.
Eu não posso chegar num relacionamento com uma criança que quer receber cada vez mais ou espera um amor incondicional. Não, o amor não é incondicional no relacionamento. O amor é uma construção. Eu dou e eu recebo em troca. É diferente. Então, eu Tem preciso aqueles estar com a minha relacionamentos que criança só um do curada. casal se doa, se doa, se doa e o outro não faz nada, Exatamente. né, para manter aquele amor, aquele Isso. companheirismo. O que eu acho Exatamente. muito E às interessante vezes, esse muitas teu. vezes, a pessoa está na. Oi, pode Não, falar. pode falar. Não, fala, fala. Depois eu entro. É porque muitas vezes, quando a pessoa está na criança e ela não tem consciência, ela reclama e reclama daquele cônjuge, ela não se sente amada. Mas às vezes o problema não está na outra pessoa, está na minha postura infantil no meu Uhum. relacionamento de adulto, de casal, onde eu fico só esperando receber. Então, às vezes eu estou reclamando, eu estou achando que eu estou na razão e não estou. Porque eu estou fazendo uma exigência que não compete ao meu cônjuge. Olha que interessante. Muito interessante. E foi bom tu falasse nesse pacote pré-nupcial, né? Como seria bom se todos os casais, antes de entrar no casamento, pudessem fazer realmente, né? Essa, esse trabalho todo, porque eu vejo alguns relacionamentos em que eu sei que a pessoa já teve um relacionamento complicado em relação a ciúmes, né, e possessividade, e aquilo a pessoa vai carregando para o seu próximo relacionamento e acaba, às vezes, até estragando o teu relacionamento atual, porque tem tanta insegurança, porque já sofreu no passado, num outro relacionamento, e acaba trazendo isso pro outro, pro outro cônjuge que não tem nada a ver com aquela história que tu passou, né? E o E que é aquilo pior, Gui, vai minando, né? e o que é pior, muitas vezes é inconsciente. Às vezes a gente tem Uhum. uma pequena consciência, a gente fica fazendo comparação, até com outros relacionamentos também é muito prejudicial, mas a maior parte dos conflitos a gente não tem nem consciência que a gente está fazendo essa transferência. É inconsciente. Então, é uma chance muito grande no sete constelação familiar, com uma única sessão, a gente tem condições de olhar para essa questão e fechar ciclos, sabe? O que é muito, muito bacana. E assim, eu também sou celebrante de casamento, né, com constelação, com essa filosofia da constelação que a gente pode até entrar depois, né, Adriana, se você Depois, quiser que eu fale sobre isso. vou querer sim. Mas independente, assim, bom, então quando eu atendo um casal de noivos, eu já faço esse pacote, que é a celebração, mas esse atendimento. Mas eu quero falar aqui para os noivos que estejam assistindo, independente do celebrante que vai fazer sua celebração, não precisa ser comigo, eu faço esse pacote pré-nupcial. E para quem já está casado, também eu faço esse atendimento. Uma coisa interessante que a Adriana me perguntou antes é se essa sessão de constelação se eu faço com o casal ou se eu faço em separado. Eu sei que tem consteladores que gostam de fazer esse atendimento com o casal, isso é muito pessoal. Da minha parte, eu acho fundamental fazer separado, porque ali Uhum. pode, de repente, vir um amor antigo, vir uma ferida de um relacionamento antigo, eu acho que não compete, né? Pode vir especulações ali do companheiro atual. Ou pode vir um aborto, ou pode vir uma ferida de outro E a relacionamento, que a pessoa gente pode ficar precisa ter aquele constrangida. momento íntimo, exatamente. E aquela cura, ela precisa ter toda a liberdade, porque eu digo assim, eu me sinto um médico ou um padre no local de confissão, um religioso que recebe as Uhum. pessoas e aquilo que está no sete de constelação, aquilo não se fala, aquilo é segredo. Então, ele é muito íntimo. Por ser muito íntimo, eu prefiro fazer esse atendimento em separado, porque pode vir à tona questões muito fortes e muito íntimas, que só compete à pessoa. E se ela sentir vontade, ela compartilha com o cônjuge dela. Se não, ela tem esse direito, né, de guardar essa questão, por ser muito Uhum. íntima dela. Adriana, tu falaste que faz não só para os casamentos, para os novos casais, mas também essa constelação familiar é muito boa para quem já está há muito tempo casado, né?
E para constelação familiar tem diferença estar casado no papel ou e para aquele casal que é casado no civil, né? E para aquele casal que só mora junto, tem alguma diferença? Olha, muito bacana essa sua pergunta. Eu só vou segurar aí, depois a gente tem uma pergunta aqui, a gente depois vai ler, não sei se é uma pergunta ou só uma observação, mas depois a gente... Mas só para eu não perder o fio da meada, isso é muito interessante essa sua pergunta. Por quê? Por isso, inclusive, que a gente faz essa constelação para olhar, porque do ponto de vista da constelação das leis da vida, então tem relacionamentos que criam vínculos. E esses relacionamentos, eles sempre são levados em conta e eles marcam a nossa vida aí dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, aquela pessoa com que você perdeu a virgindade, por exemplo, é uma pessoa importante, ou uma pessoa com quem você passou por um trauma, né? De Uhum. repente, um ex-namorado ou ex-noivo que faleceu, né? Então, marcou aquilo na sua vida, Marca. né? Durante o namoro, a pessoa morre. Atendi clientes que passaram por isso. Então, toda essa forma cria vínculo. Então, em especial, toda união que a pessoa tem intenção de ter um relacionamento, tendo filhos ou não, isso para a constelação familiar já é uma família, independente Uhum. de passar por uma formalidade, Sim. é um casal, né? E ali foi criado um sistema, né? Onde tem uma intenção de criar uma família, tem um vínculo familiar. E até quando não tem intenção, quando passou alguma coisa forte, tipo ter um filho com alguém, aquela pessoa já faz parte do seu sistema. Se você tem um filho com uma pessoa, gostando ou não da pessoa, se dando bem com ela ou não, ela faz parte do seu sistema. E a gente tem questões aí para olhar e para curar, para que o seu sistema fique saudável. Agora, por outro lado, também, já que você tocou nesse assunto, eu acho muito importante dizer que a questão ela tem um impacto, essa questão, quando a gente assume cada passo que a gente dá em relação ao nosso relacionamento de casal, ela tem consequências. Então, quanto mais adulto e quanto mais responsabilidades eu assumo, mais forte o meu laço. Então, é claro que tem uma força de um casal que ou só mora Uhum. junto, né? São Uhum. dois adultos ali morando juntos, dividindo uma casa. Agora, assina um papel perante a sociedade, perceba como ter um vínculo mais forte. Eu estou assumindo uma responsabilidade mais forte. Até para se desfazer esse vínculo, eu vou ter que passar por um processo judicial. Então, perceba, é um vínculo mais forte. Então, eu estou assumindo uma responsabilidade maior. Então, isso tem impacto. Né? É assim, um passo menos na criança e um passo a mais no adulto. Dois adultos que assinam um papel, agora, dois adultos que assumem isso perante uma religião mais forte. Dois adultos que passam por uma celebração social perante a sociedade, onde aquelas palavras são Uhum. ditas em voz alta, o aceite é dito perante aquelas pessoas que nos amam, aqueles convidados que estão ali são pessoas muito especiais, são familiares, amigos íntimos, e a gente está falando aquelas palavras, está fazendo aquele juramento perante pessoas que a gente ama. A palavra ela tem muita força. Então, Sim. é claro que esse casal é um casal que tem mais estabilidade, mais força, e tem mais força para prosseguir, com certeza. E especialmente quando nessa celebração, né, Adri, a gente aqui que é celebrante social, é claro que aquilo que é dito numa celebração de casamento tem uma força incrível. É diferente do que você falar assim, ah, eu vou formalizar aqui meu casamento, eu vou chamar um amigo para fazer a celebração e ele vai falar palavras bonitas e está feito. Uhum. Ok, não estou desmerecendo, mas é claro que um rito com início, meio e fim e significado, ele tem muito mais força. E é uma força é um rito de passagem ali para você É um rito de e, passagem. de consagração, de bênção, é muito forte. É claro que tem outra força quando a gente convida ali um celebrante, que a gente tem afinidade com ele,
e ele vai ali fazer todo esse rito de passagem com significado, com simbologia, o universo recebe de outra forma e ali tem muito mais força. E que eu ia te perguntar também, a constelação familiar, ela consegue ajudar, então, tanto os casais novos quanto, né, casamentos mais antigos Adriana, eu vou pedir só para a você recuperar. segurar aí essa sua pergunta, só para a gente ler, não deixar passar, né? A Cristina falou excelente conteúdo. Obrigada, Cristina. Sempre um Ah, prazer. é. A E Osaina, que é a do CNCP Osane, também, ela já fez constelação familiar e teve resultados fantásticos, principalmente em relação a pais e filhos. Que legal, viu? é isso aí. É bacana, né? A gente Quem ver quiser também mandar comentário, pergunta, pessoas que pode estão aqui perguntar também. interagindo, porque as pessoas. Eu digo que tem dois tipos de pessoa: aquelas que não conhecem a constelação e aquelas que são apaixonadas pela constelação familiar. Gente, essa filosofia, você se apaixona, porque a Adriana ela começou muito bem trazendo uma frase do Bert Hellick, dizendo que só o amor cura, que não existe outra terapia senão o amor, porque o amor faz você inteiro. Olha que coisa linda. Então, o É lindo, amor, né? ela está nessa filosofia do início ao fim. Eu digo que nós, consteladores, nós facilitadores de constelação familiar, nós somos detetives do amor. A gente vai olhar onde está o amor, porque ele está em tudo. Naquilo onde você vê conflito, você vê discórdia, quando a gente coloca uma lupa, de repente duas pessoas estão em conflito porque uma delas está ali em fidelidade ao seu sistema, aos seus pais, aquilo que os pais disseram, né? Então tem um amor, tem uma crença que também veio da família. Então, em amor à minha família, eu acredito naquilo. Então, por trás dos maiores conflitos tem um amor. E a gente está a serviço de olhar para esse amor, de trazer para o nosso cliente que está ali no set de constelação, olha, parece que a pessoa está fazendo isso por mal, mas olha, ela está sendo conduzida por essa questão, e nessa questão tem amor. E ali tudo se cura, tem muito perdão, muito cura. Dentro do sete de constelação, muitas mágoas são deixadas de lado, porque a gente olha o que está por trás, o que está conduzindo as vidas, de fato, da pessoa. E pela visão assim da constelação familiar, qual a dica assim para se ter um relacionamento saudável, sem aqueles relacionamentos doentios, possessivos, com ciúmes exagerado? Quais são as dicas assim que tu poderias dar aqui para o pessoal? Olha, a filosofia da constelação é muito, muito ampla, muito linda. Então, é claro, se a pessoa ela for no atendimento de constelação familiar, a gente vai olhar para a questão dela específica, ele vai ser muito cirúrgico e certeiro, especialmente Uhum. na minha sessão eu trago a constelação estrutural, que ela é bem mais cirúrgica e ela é foco na solução. Então, ali, olhando para a questão, eu trago muito da filosofia para a pessoa levar para a vida, né? Agora, se independente de você fazer ou não uma constelação familiar, a gente uma dica muito boa é essa, que eu trouxe até uma frase anterior, que todo mundo tem legitimidade para se sentir como se sente. Então, Uhum. é o acolhimento. Existe um passo a passo, tá? Assim, eu sou mediadora, né? Eu fiz o curso pelo Conselho Nacional de Justiça, eu fui mediadora voluntária aqui pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né? Eu passei o ano como voluntária. E quem leu ali o livro Como Chegar ao Sim, eu esqueci o nome agora do autor, mas é um autor muito famoso, né? Que traz ali essa linguagem, não só a mediação, mas também a comunicação não violenta, né? Então traz técnicas para você olhar para a sua questão, seu problema em relação a outra pessoa. Primeira coisa, você acolher a outra pessoa, saber que ela também tem legitimidade. Não é só eu, muita gente tem que sair do nosso umbigo, né? A gente tem que sair do nosso umbigo e ampliar o olhar.
olhar para essa pessoa, olhar para esse nosso cônjuge, para esse nosso parceiro e pensar, puxa, se a pessoa está agindo assim, não é. Vamos procurar tirar esse rótulo. Não é porque é egoísta, só olha para si, só olha para o seu umbigo, ou não é uma pessoa fria. Enfim, aqueles rótulos que a gente vai colocando na pessoa, Uhum. a gente tirar esse rótulo e saber que ali tem um ser humano que tem um contexto que é diferente do meu contexto. Teve outra criação, outra infância, outras dificuldades diferentes da minha. E ali tem outro sistema de crença, outras fidelidades familiares que faz com que a pessoa ache daquela forma. Mas, em primeiro lugar, quando eu estiver dentro do conflito com o meu cônjuge, com o meu parceiro, né, com o namorado, namorada, se eu olho para a pessoa e eu acolho a dor dela, né, eu também vejo que ela também tem uma dor que é genuína e que essa dor é verdadeira e que ela também está sofrendo, eu já quebro uma grande barreira para a gente chegar Uhum. ali numa solução que seja bom para os dois. Eu acho que é isso. E também, Ótimo. assim, para não falar de uma forma também da constelação familiar, a gente olha para os relacionamentos, para 3 leis que regem o relacionamento: ordem, pertencimento e equilíbrio. O que é a ordem? Ordem é Eu ia perguntar. hierarquia. O que é ordem? Ordem é hierarquia. Então, por exemplo, quando meu conflito é em relação aos meus pais, eles vieram antes e foram eles que nos deram a vida. Então, a gente tem que olhar aqui com o olhar de quem veio depois. Então, eles são Uhum. superiores na hierarquia. Não tem aquela questão de respeitar os mais velhos. O legal da Sim. constelação é isso. Aqueles conhecimentos familiares, os nossos pais, nossos avós passaram para a gente, eles são leis sistêmicas, né? Respeite os mais velhos. Então, isso serve dentro da família, no nosso dia a dia, né? Para a gente lidar com uma pessoa mais velha. E também no trabalho. Às vezes a pessoa não é mais velha de idade, mas na Uhum. minha organização ela chegou antes. Então, ela está carregando o piano ali há mais tempo. Então, dê um respeito àquela Como é pessoa. importante, né, E ordem respeitar isso. também. Demais, demais. E outra questão também, ó, os fundadores também das organizações, a gente deve um respeito Sim. a quem chegou antes, ainda que quem chegou depois tenha novas ideias, vem com outros olhares, ok, é bem-vindo, mas antes de colocar o meu olhar de pessoa que vem depois, antes eu tenho que honrar quem veio antes, honrar e ser grato. Então, isso é ordem. Pertencimento é saber que todos que pertencem ao sistema têm direito de pertencer. E qualquer exclusão cria uma desordem no sistema. Então, muitas vezes, um filho, por exemplo, um filho que se sentiu rejeitado por um dos pais ou abandonado, ele acaba excluindo esse pai. E essa Uhum. exclusão ela tem consequências. Por exemplo, dentro do meu casamento, como eu tenho um conflito, por exemplo, eu não consigo, eu tenho uma mágoa, eu alimento uma mágoa em relação aos meus pais, em vez de procurar uma terapia e curar aquilo, eu alimento aquela minha revolta, minha mágoa, provavelmente eu vou ter problema com os meus filhos, porque a palavra convida, mas o exemplo arrasta, né? Uhum. Então, essa exclusão, eu estou excluindo meu pai, estou excluindo minha mãe ou qualquer outra pessoa no meu sistema, vai ter consequência. A consequência, no caso, nesse exemplo que eu estou trazendo, por exemplo, eu excluo meu pai, minha mãe, e meus filhos vão acabar me excluindo de alguma forma. Que é, essa exclusão, gente, é uma palavra lato sensu. A exclusão é me negar, ou não se dar bem comigo, aquele filho que não se entrosa comigo. Eu não Não sei se de onde vem relaciona, não traz para eu não dentro da sei de onde família. vem isso, né? Nossa, da onde Uhum. vem isso que meu filho desobedece? Às vezes é uma criança de 4 anos, às vezes é um adolescente que é mais comum, mas às vezes é uma criança de 4 anos que se nega a me obedecer. E eu não sei de onde vem isso. Então, se eu for colocar uma constelação e ver que eu me nego a me reconciliar com os meus pais. Olha só que interessante. Então, isso é pertencimento, a lei do pertencimento, onde eu excluo tem consequências dentro do meu sistema.
E a terceira é ordem, pertencimento e equilíbrio, a lei do equilíbrio, que é o equilíbrio no dar e no receber. Essa é uma lei que está muito aí dentro das organizações, por exemplo. Muitas pessoas estão no local de trabalho ou numa relação de trabalho, uma relação comercial, ela está pensando só no dinheiro. O olho dela, o foco está no Uhum. o dinheiro que eu vou receber. E ela está pouco ali focada na entrega, então não tem pouco equilíbrio. Então eu devo estar bem focada ali em dar o melhor de mim, apresentar o meu trabalho, ou se é dentro de uma organização, é fazer tudo que eu posso, tudo que está ao meu alcance, não só aquilo que eu preciso fazer, né? Não só aquilo que está no contrato, mas eu estou sempre procurando oferecer o melhor, né? É claro que vai ter muito mais oportunidade de ter um aumento salarial, de alguém pensar em mim, quando tiver uma oportunidade de ascensão, de assumir uma chefia. Por Com quê? Porque eu certeza. sou aquela pessoa que eu não cumpro só o contratual. Eu dou o meu melhor. Olha a lei do equilíbrio. Então, se eu sou aquela pessoa que estou E as dentro da pessoas percebem, escassez, né? As e isso, se pessoas eu estou na percebem. escassez de só dar aquilo que está dentro do contrato, também o retorno vai ser escasso, né? Ou até se tiver um corte na empresa, essa pessoa que está dentro da escassez, ela vai ser das primeiras a serem Com cortadas, e não certeza. aquela que está Está oferecendo o sempre, melhor, está disponível, né? sempre Então, disponível. essa lei do equilíbrio, essa lei É, é tem, uma lei universal, e ela tem ali a lei do... ela tem outros nomes também, né? Na constelação a gente fala lei do equilíbrio, mas fala-se da lei do dar e do receber, né? Na lei da troca, e aí, sim. na lei aquele Ah, segredo, né? Aquilo que a gente vibra, a gente lei da recebe, da atração. gratidão, lei da atração, é tudo isso. Então É, são essas eu três gosto muito leis também, aí. é, eu gosto muito da linha do Ho'oponopono também, né? E se fala muito Ho'oponopono. nisso, né? E tem uma das meditações que eu sempre escuto que ela fala assim, não faça só o que ame, mas ame o que faz, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer só o que a gente gosta, o que a gente adora fazer. Mas o que Olha o tu amor está aí, a fazendo, plenitude. o que tu estás disposto a fazer, o que te apresenta, faça com amor, né? Te doe para aquilo, porque o universo ele está sempre atento, né? E é bem como tu falou, está numa empresa, aquela pessoa só faz aquele basiquinho, quando der algum corte, vai ser o primeiro a ser lembrado para ser despachado da empresa. Ou nas relações E, comerciais, no e isso serviço, né? Nós como celebrantes. A gente pode fazer uma celebração básica, ou a gente pode fazer o melhor, dar tudo de si, dar o melhor para aquele casal dentro das nossas condições, né? É, enfim, a gente sempre tornar aquele pode. momento mais especial ainda, né? É isso, Inesquecível para aquele tornar aquela casal. entrega total. É o amor que você falou, é fazer o seu Né? trabalho com amor e muito bem feito, né? Por falar em casamentos, como tu atua também como celebrante e faz essas celebrações sistêmicas, eu queria que tu contasse aqui para nós como é que funciona essa celebração. Eu nunca tive a honra de assistir uma celebração desse tipo, queria saber como é que Pois, funciona. pois é, eu faço meia Não culpa são e muitos que fazem, né? pois é, eu tenho que melhorar, eu estou fazendo aqui meia culpa, melhorar na divulgação aí, na propaganda. Número um, em relação ao meu pacote pré-nupcial. Eu tenho que divulgar isso para os celebrantes, porque se o celebrante fala isso para os seus noivos, gente, é um serviço para a vida. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga celebrante que me trouxe uma notícia triste, que um casal veio até ela desmarcar o casamento porque eles romperam. Olha só Uau, que triste, né, gente? Imagina o que é um casal. Tá de casamento marcado, tanta muito expectativa, marcado, tantos sonhos, tantos compromissos já tudo preparado. realizados ali, com o staff, tudo preparado, aquela emoção. Imagine esse casal, a gente ter que romper. Olha como isso é triste. Então, assim,
eu coloco aqui à minha disposição a outros celebrantes que conheçam noivos, porque ali na entrevista você já sabe, né, se as pessoas estão atravessando alguma dificuldade. É, falem Pode para ser um essas pessoas efeito, que né, têm, da pandemia aí. com certeza. Então, assim, eu preciso divulgar esse trabalho, mas eu já estou aqui dando oportunidade. Fale para os casais que existe esse trabalho, que existe esse pacote, que é uma sessão para o noivo e uma sessão para a noiva, né? Então, assim, numa só sessão, não é aquela terapia demorada, né? Numa sessão Aham. só de 2 horas, a gente consegue olhar para esses nós, desatar e permitir aí que tudo flua bem, né? Que esse casal já comece com o pé direito. E em relação à celebração que eu faço, é até interessante que eu sou uma consteladora que me tornei celebrante, eu não procurei ser celebrante, foi uma coisa Ah, é? interessante, né? Porque a gente já está dentro dessa filosofia de vida e às vezes vê noivos que já conheceram ou já assistiram uma celebração com constelação familiar, ficam apaixonados e fazem esse pedido especial. E foi assim que eu comecei a celebrar, né? Uma Uhum. coisa que eu nem esperava, que é tão lindo. E Adriana, assim, essa celebração ela é muito especial, porque é uma celebração, como todas as celebrações são especiais, mas assim, o que essa tem de diferente é porque a gente traz muito essa coisa de honrar os pais e ter uma gratidão que ela expressa, olha que bonito, né? Ali Uhum. naquele momento, você fazer reconhecimento de que hoje eu estou constituindo minha família porque eu aprendi os valores, eu aprendi, né, a ser uma mulher, a ser uma líder de família com a minha mãe. E o noivo, né, ter a oportunidade de falar que ele aprendeu a ser homem com o pai, aprendeu a ser, constituir a família. E por mais ali que, por exemplo, for uma pessoa que perdeu o pai na infância, que o pai não esteja mais vivo, ou a gente pode fazer aquela simbologia de honrar os pais. E assim, são formas e, e toda ou tem também celebrações também que pode incluir um padrasto, uma madrasta, enfim. A gente customiza essa celebração, mas o que é mais importante é que tem essa honra e essa gratidão para quem transmitiu a vida para a gente, para quem nos ensinou e para quem nos levou até aquele momento, deu condições que a gente se tornasse homens e mulheres, para a gente estar ali naquela posição de constituir a própria família. Então, são frases de cura, é muito interessante. Quando tem essa celebração com essa filosofia da constelação, ali também tem frases de cura, que cura os cônjuges, cura os pais, porque na constelação, a gente pegando essas leis sistêmicas, a gente fala palavras ali, frases muito certeiras, que são frases de cura, embora sejam frases curtas, e Uhum. interessante que quem está também, os convidados ali, eles estão ouvindo, eles levam também para a vida, e muitas vezes as pessoas também se curam, porque essa que é o olhar sistêmico. O que a gente tem de igual, Adriana, é que todo mundo tem família, todo mundo nasceu de um pai, de uma mãe, isso todos nós, seres humanos, temos de igual. Então, quando a gente ouve, quando a gente participa de um seminário ou um workshop de constelação e a gente vê ali colocando a vida de outra pessoa. É a mesma coisa também quando a gente participa de uma celebração de casamento ou outra celebração com base na constelação familiar, porque a gente também se vê ali naquele lugar, porque todo mundo tem família. Então aquilo toque, vem curas e choros e lutos, enfim, lutos não vividos, Deve não ser muito lindo chorados. mesmo. É muito bonito e ali tem muitas curas, não só para os noivos, mas eu digo ali que essas palavras, né, como eu falo, todas as celebrações, não só com constelação familiar, mas eu digo que essas palavras, a palavra tem muita força. Uhum. Então ela dita em público, aqueles compromissos ditos em voz alta e com testemunhas e na frente de pessoas que amamos, aqui é muito Os forte. votos do casal. Especial, imagine quando a gente traz essas frases que são frases de cura. É muito bonito.
É muito bonito, é uma honra e são compromissos feitos que, inclusive, ajuda que os pais, muitas vezes os filhos casam, os pais querem ficar ali dentro da casa dos filhos. E com essas frases, os pais se colocam no lugar deles e veem que agora esses filhos são adultos, eles vão cuidar da vida deles. Então, os pais ficam só como apoio, não naquela intromissão de querer entrar na vida dos filhos. E os filhos também percebem que eles são adultos, que não estão mais na hora de colocar os pais dentro da casa deles, né? Eles olham os pais, Uhum. claro, os pais sempre vão ser aquele apoio durante toda a vida, o resto da vida. Os nossos pais têm uma posição muito especial na nossa vida, mas não como aquela criança que quer a ajuda, que quer a interferência, não. São dois adultos que agradecem aqueles valores trazidos de pai e mãe, e aí os dois vão construir novos valores, aquela vida juntos, né? Honrando os dois núcleos familiares, cada um honrando a origem. Então, eu tenho que honrar a minha origem e também a origem do meu marido, e vice-versa, né? Então, a gente Ai, tem honra a nossa origem, nosso pai, mãe e os sogros. uma pergunta aqui da Andrea. E quem tem pai que não vale um real, como trabalha a questão de honrar os pais? Acho que ela quer dizer assim, aqueles pais que, né, não foram bons pais, ou às vezes também a pessoa nem conheceu seu pai, né? Que às vezes foi criado só pela Isso. mãe. Como é que Essa faz? pergunta sempre vem para o site de constelação, e essas pessoas que realmente elas têm uma ferida muito grande, um trauma muito grande, é importante Uhum, que passe por uma constelação familiar, porque ali ela vai ter a oportunidade de curar essa ferida num nível muito forte, essa ferida que a gente que fica só no julgamento e no olhar, a gente não consegue perceber o que estava realmente por trás de um pai que abandona, ou do pai que não conseguiu ser carinhoso. Ali ele tem feridas muito profundas, porque ninguém, nem um pai, nem uma mãe, ele está indisponível para os seus filhos de propósito ou por maldade. Ali também tem uma pessoa, tem um ser humano que tem uma grande ferida e ele precisa de cura. Ali tem uma pessoa que tem um desequilíbrio que pode ter vindo também dos seus próprios pais, aqueles pais, né? Esse pai que não consegue dar amor, que abandonou, ele próprio tem uma ferida que precisa de um cuidado. Então, dentro da constelação, a gente pode enxergar isso. E também tem outra coisa que é muito interessante na constelação. Quando a gente olha para um trauma, a gente olha também a questão das versões, né? Eu sou a Adriana hoje e faz parte de mim, Adriana, desde o útero da minha mãe, aqueles traumas que eu sofri, ou ou aquele amor que eu recebi lá no útero, eu trago para a Adriana de hoje. Aquela Adriana que aprendeu a andar, aquela Adriana que foi criança. Então, todas as versões, elas estão em mim, tudo aquilo que eu aprendi. Tá? Então, nós uhum. somos feitos de versões. Então, quando a gente olha para um trauma, às vezes a pessoa fala assim, eu sou traumatizado com meu pai, eu sou traumatizado com minha mãe. Não. Você é traumatizado com aquela questão, ou com aquela questão que você se sentiu abandono, aquele abandono, ou em relação ao pai que não conseguiu te abraçar, mas em relação àquele pai que te deu a vida, que é a versão, aquela pessoa que pôs a serviço do universo, que foi esse portal de amor, né? Que quem dá a vida é Deus, mas quem transmite são os nossos pais. O portal Uhum. que traz essa carga genética sempre são os pais naturais, tá? É o pai e a mãe que transmitiram a vida. E a esse a gente deve gratidão. Independente do que aconteceu depois. O que aconteceu depois, a gente precisa colher e a gente precisa buscar uma cura. Lógico, ele tem aquele trauma. Na constelação não se nega, sabe? A gente nunca vai negar que essa pessoa tem um trauma, que esse filho tem legitimidade para se sentir magoado. Não é isso. A gente Uhum. vai olhar para essa mágoa e vai curar. Mas essa honra aos pais é aquele pai que transmitiu a vida. Isso a gente precisa separar. O problema é quando a gente coloca tudo na mesma. A gente não separa o joio do trigo. Do A gente trigo. coloca e fala assim: eu sou traumatizado contra o meu pai. Não. Às vezes esse pai foi o que deu a vida, ou então foi o que carregou. A mãe foi que carregou na barriga 9 meses. Foi a que te amamentou. O pai foi o que te sustentou. Que quando você
caiu, te pegou no colo, quando você chorou, te acalentou. Então, tem várias fases. Então, a gente tem que saber separar, e a esse a gente deve gratidão, a essa versão, a esse pai que fez isso, a gente deve gratidão. Ah, mas tem uma parte do meu pai que me traumatizou, então a gente precisa separar. A gratidão pela vida é devida sempre, por mais tudo que eles nos deram. Ali a gente deve honra e gratidão. E a gente separa essa parte do trauma, essa parte que me traumatizou, que me magoou, e a outra parte ali a gente reconhece que existe um trauma e a gente vai cuidar e acolher esse trauma. Uhum. Mas em relação à vida, a gente sempre deve gratidão ao pai e à mãe, porque nós estamos aqui graças a eles. Verdade. Ah, ó, vou ler mais uns comentários que tem aqui. A Cristina Mesquita, minha amiga aqui do cerimonial de casamentos, ela faz cerimonial de casamentos belíssimos. Tá dizendo que as Adrianas são maravilhosas. Ah, é bom ter amiga, né? Dri, você está E controlando o o tempo? Porque eu nem estou aqui. Tô, tô. Tá fechando Tá, uma hora agora. aqui, mas tá tranquilo. O Mastroianni Lorenzo botou: a constelação familiar tem se mostrado como uma grande técnica para resolver problemas, sérios problemas familiares. Aqui em Curitiba, Paraná, a área de direito familiar tem utilizado desta importante ferramenta. Olha que legal, Olha, muito tenho bom saber. formação aí, vou abrir um parênteses, que eu tenho formação em direito sistêmico. Eu sou da primeira turma ali da escola do Bert Hellinger. Fiz a pós-graduação, eu moro em Brasília, a pós-graduação foi em São Paulo, pessoas do Brasil inteiro, para vocês perceberem, né? Assim, nossa live aqui está falando sobre relacionamento de casal e eu não trouxe essa questão, mas eu acho muito importante, já que o colega trouxe essa questão, Uhum. falar que isso está no Brasil inteiro. Eu tenho uma palestra que eu fiz na OAB que mostra ali o judiciário sistêmico, o judiciário que já olha para a constelação. Gente, tem ações Que no Brasil maravilha. inteiro, em todo o judiciário tem dinâmicas, já dentro das varas, dando suporte. Aqui em Brasília, por exemplo, tem os super endividados, pessoas que têm problemas com dívida. Vai olhar para o sistema familiar e vai olhar como é que essa família olha para o dinheiro, às vezes Uhum. falências ali na família. E também dentro da OAB. Nós hoje, a primeira comissão de direito sistêmico na OAB foi criada em fevereiro de 2017. Hoje nós passamos de 100, já passamos bem mais de 100 comissões de direitos sistêmicos por todo o Brasil. São mais de 100 comissões trazendo esse olhar para os processos, para as lides, né? para esse contexto do judiciário. E tem trabalhos incríveis, né? Trabalhos incríveis aí, reconciliando família, olhando para a paz. É muito bonito esse trabalho. Ai, que legal saber disso, não sabia que estavam fazendo esse trabalho super bacana. Aqui o Mastroianni ainda colocou que a constelação familiar ainda é um assunto não muito conhecido do público em geral, né? Esse Verdade. ano ainda, que em função, acho que, da pandemia, a gente começou a se voltar, as pessoas começaram a se voltar mais para essa coisa, né, até do autoconhecimento, né, e se voltar para os seus valores internos e tentar recuperar muitas coisas ainda, né, e trabalhar essa parte toda. Então, e com o negócio da internet, a gente tem acesso mais fácil a essas informações. Então, E aí aos está meu pouquinhos, compromisso. vai, Preciso estar mais vai presente difundindo. na internet, porque, gente, mudou minha vida de uma maneira. Nossa, eu sou E tão você grata, faz tão os grata. Eu atendimentos posso fazer online isso. também? Oi? Sim, eu Você faço faz esses atendimento. atendimentos online? Inclusive, eu tenho clientes no exterior, então eu faço para toda parte do mundo. Ah, que coisa boa. E é um atendimento tão bonito quanto e é muito profundo também. Que bom. Bom, a gente já passou um pouquinho de uma hora de live, então Se quiser vou. terminar de ler os comentários, Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Eu acho que eu já li todos. Agradecer a presença ali de todos, a Cristina, a Ellen, que é minha amiga e é advogada também. De repente ela deve saber que
que isso está acontecendo no mundo jurídico aí, né? O Tem uso gente que falou da que aqui em em Curitiba, Curitiba. a advogada doutora Isabela, não deu para ler aqui direito, tem utilizado Emendorfer bastante dessa ferramenta. e com Muito positivos bacana. resultados. Olha que legal. Nossos resultados são maravilhosos, gente. Eu ouvi falar nisso esse ano, até então nunca tinha escutado nada a respeito. Escutado Então nada a fica aí o respeito, é. convite para seguir minha página, Adriana Batista Oficial. Se quiser dar uma maratona lá, tem uns videozinhos curtos, Tem tem os bastante. meus textos lá com legendas. Eu me esforço bem em colocar lá um conteúdo que toque o coração e vou Olha só, continuar fazendo isso. Adri, a Osaina está perguntando se você atende criança. Ela é de Brasília. Atendo, sim, sim. Pode conversar comigo aí no privado, se você quiser mandar uma mensagem pelo direct para mim. Então entrar lá no meu WhatsApp, eu acho que tem um link no meu Linktree, tem lá meu WhatsApp. Uhum. Pode conversar comigo, se quiser saber mais, sem compromisso nenhum, eu te explico como é que é, tá? Pode vir sem compromisso, que eu estou aqui à disposição para te explicar como é que acontece. Mas atendo criança, sim. Pessoal Parabéns às duas elogiando a pela sua live. abordagem. Importante Gente, tema. eu só tenho a Parabéns, meninas. Muito agradecer. aplausos, muito bem. Excelente conteúdo. A Miriam, lá do Paraná também. A Gente, eu Cris. só tenho a agradecer. Também, se vocês quiserem que eu e a Adriana a gente fale alguma coisa específica, a gente pode voltar com outra live, né, Adriana? Com Se vocês certeza. quiserem fazer perguntas, a gente pode de repente fazer uma live de perguntas e respostas, porque eu acho que é tão bonito, né, É Adriana? um Todo assunto mundo que não esgota, aprende. né? E todo mundo Tem bastante aprende, né? coisa. Eu É. aprendo, você aprende, quem está ouvindo aqui aprende também, pode levar também. Quem gostou também, a Adriana vai deixar aqui essa live gravada. Se quiser mandar para alguma pessoa que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo, é muito bonito e é uma filosofia que não nasceu para ser guardada, ela nasceu para ser divulgada e é trazer, Difundida, né? gente, como eu falei no início aqui para a Adriana, essas leis são tão bonitas que traz a gente para essa visão. Por isso que fala, são leis, como o Bert Hellinger falou assim, ele não inventou essas leis sistêmicas, ele observou, isso que é bonito, gente. Não é um homem, uma pessoa, um filósofo que foi lá e criou. Ele observou essas leis, que são leis que regem os relacionamentos. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, se a gente for prestar atenção, quanto mais a gente estuda a constelação familiar, a gente percebe que essa honra aos mais velhos, esse respeito, essa forma de lidar com pai e mãe, essa honra, né, que está lá na Bíblia, né, Honrar pai e honra mãe. o seu pai e sua mãe para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra, gente. Hum. É o único dos 10 mandamentos com uma consequência, né, com uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que sejas feliz. Olha que forte. E tenhas Uhum. longa vida sobre a terra. Então, por mais que a gente tenha um trauma em relação ao pai, por mais alguém colocou um pai que não vale um centavo, por mais que a gente ache isso, e você tem legitimidade para pensar assim, está na hora de procurar uma cura. E essa cura é possível, gente. Sempre é possível quando a gente consegue expandir o coração e ver que todas as questões que estavam por trás, tá? Então, obedecer aos mais velhos, honrar os mais velhos, respeitar, equilibrar no casamento, no dar e receber, nessa postura de eu dou, eu preciso dar para eu querer receber, né? E a outra lei também, que é a lei do pertencimento, né? Que todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. Tudo isso é muito bonito, né, gente? Então, fica esse A, convite é. para quem tiver A Cristina interesse, colocou colocar aí. aqui. A Cristina botou assim: parabéns, minha mãe também assistiu e adoramos. Estão pedindo que Ah, tenham que mais. bacana. Muito interessante o tema, meia live. Francis Então, isso Marpettini, que aí. também trabalha com cerimonial, dando aplausos Olha aqui. que Muito maravilha. obrigada. Então, a Adriana vai deixar salvo aqui no perfil dela. Vou Então, deixar quem tiver salvo. interessado, colocar as perguntas lá. Qualquer pergunta que tenha despertado aí nessa live, ou como a constelação pode ajudar o relacionamento de casal, ou em outras questões, coloque lá que de repente a Adriana me convida para a gente fazer outra live de perguntas e respostas, né? Com certeza, com Até certeza. você, Adriana, inclusive, se você se despertou alguma curiosidade, ou se tiver algum insight,
E se tiver alguma pergunta, a gente pode criar uma live aí, eu estou disponível. E já agradeço desde já a presença de todos. Quem é celebrante, quiser conhecer melhor o meu trabalho, esse pacote pré-nupcial, quiser oferecer para os noivos, não só os noivos, mas quem está fazendo uma renovação de votos, Eu achei bodas de tanto maravilhoso céu, isso. ou quem é casado também, quer fazer esse atendimento, quer olhar para algum nó que esteja impactando, né, nos conflitos do dia a dia, esse nó Sim. tá no inconsciente, quer trazer para a consciência, tá? Fica esse convite, eu estou disponível e para mim é um grande prazer. E é tão bonito, gente, que realmente, se as pessoas tiverem mais oportunidade aí de fazer esse atendimento, de passar por esse processo, vocês vão ver como isso é impactante na vida e como transforma para melhor. A gente está precisando, né, de mais amor, por favor, que tem muito Mais ódio, né, amor. imperando aí. Isso aí. Adriana, muito obrigada por ter aceito fazer essa live. Muito obrigada a todos que participaram. Eu vou salvar a live aqui e depois quem quiser compartilhar, quem não pôde assistir tudo, pode assistir de novo. E se tiver tantas perguntas assim, né, a gente acaba fazendo, porque esse assunto de constelação familiar tem bastante pano para manga, como se fala, né? Dá bastante Comentem lá no assunto. post da Adriana, coloquem lá suas dúvidas. Quem E tiver alguma sigam dúvida o perfil específica, da não quiser Adriana se expor, isso, Adriana Batista Oficial. Batista Quem não Oficial. quiser se expor, quem tiver com uma dúvida assim, que quiser também me perguntar lá no direct, pode me perguntar também, que eu vou atender aí ao longo da semana e para mim é sempre um prazer. Muito Muito obrigada. obrigada, Adriana, por esse momento muito especial. É muito Gratidão. bom estar aqui com vocês, né? Eu sou grata a todo mundo que esteve aqui assistindo com a gente ao vivo, que ainda vai assistir, e estou sempre à disposição. Ok. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até! Tchauzinho! Até.